O atacante David acertou a sua ida por empréstimo para o São Paulo, mas não deve ser o último a deixar o Inter nessa janela. Vamos falar também sobre um assunto pouco debatido, a necessidade de um reserva para Carlos de Pena. E vamos falar também sobre a gurizada do Inter que avançou na Copa São Paulo de Futebol Júnior após uma longa disputa por pênaltis. Mas antes disso, não esquece, te inscreve no canal aqui embaixo, deixa o teu like e ativa o sininho para receber as notificações. Bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre o David, que como eu já havia adiantado no nosso último vídeo, tinha negociação encaminhada para jogar no São Paulo, mas o impasse estava entre os clubes e os moldes da negociação. Enquanto o Inter queria um valor à vista para liberar o David por empréstimo de uma temporada, o São Paulo queria pagar essa quantia só se ele atingisse 60% dos jogos. Mas essa barreira foi vencida e o Inter acabou vencendo essa queda de braço e o São Paulo vai pagar 1.200.000 reais à vista somente pelo empréstimo do David e vai arcar também com 100% do salário do jogador e além disso também tem um passe fixado que segundo o Vene Casagrande, que é um repórter lá do Rio e que também é muito bem informado, esse passe fixado será de 4 milhões de euros, um valor inclusive maior do que o Inter pagou para ter o David no início desse ano. Então, uma baita negociação. Eu que critiquei a direção no último vídeo por estar fazendo jogo duro para liberar o David, me mostrei errado, porque a direção acabou vencendo essa queda de braço e ainda conseguiu uma remuneração por liberar o David. Mas como eu disse na introdução, o David não deve ser o último a deixar o Inter, porque o Mikael também tem negociações para rescindir o seu contrato. Ele não foi relacionado para o primeiro jogo treino contra o Barra de Santa Catarina e também não contra o São José, né, onde o Inter acabou vencendo por 2-0. No primeiro tempo acabou jogando o alemão, que é o titular, e depois no último tempo acabou jogando o Luca, que é o atacante da base, que hoje é o nosso centroavante reserva. Afinal, o Mikael hoje treina em separado, porque não tem condições físicas para ser avaliado tecnicamente. Então, o Mikael também é outro que em seguida deve estar deixando o Inter. Falando nisso, vamos citar aqui rapidamente, relembrar, refrescar a memória de vocês sobre os jogadores que já deixaram o Inter, e não são poucos, tá? E lá vão Edenilson, que representava cerca de 800 mil reais na folha salarial, Tyson mais 700, e aí depois outros jogadores que já não são de um calibre tão alto, mas que também custam algum valor, né? Kaique Rocha, Gustavo Maia, o Everton, Brian Romero, Daniel, que também já viajou para assinar com o clube dos Estados Unidos, Lisiero, David e o último dessa barca deve ser o Mikael, que como eu disse, nas próximas semanas deve estar deixando o clube. Ou seja, muita grana já foi liberada da folha e agora só falta a direção abrir os cofres para reforçar o elenco para as disputas de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e, por que não, o Campeonato Gaúcho, que a gente não ganha há mais de 6 anos. Bom, gurizada, vou falar agora sobre um assunto que eu acho que é pouco debatido entre os torcedores e até mesmo entre os jornalistas também, que é a necessidade de contratar um reserva para Carlos de Pena. A gente comenta muito sobre a necessidade de contratar um camisa 5, afinal a gente não sabe a resposta que o Matheus Dias vai dar em jogos importantes, né? Ou que o Johnny, o rendimento que o Johnny pode ter improvisado naquela posição, porque na minha opinião o Johnny é mais 8 do que camisa 5, então a gente fala sobre a necessidade de contratar um jogador para essa posição, a gente fala sobre a necessidade de contratar um camisa 9, porque a gente também não sabe da resposta do alemão e relacionado à responsabilidade que ele deve ter em ser o camisa 9 do Inter
numa Libertadores, por exemplo, e eu também acho que o Inter tem que contratar um camisa 5 mais afirmado, apesar de ter gostado muito do Matheus Dias no jogo treino contra o São José. Eu também acho que a gente tem que contratar um 9 mais afirmado, mesmo gostando bastante do alemão, e eu acho que ele é fundamental para esse esquema do Mano, mas eu também acho que a gente tem que começar a olhar mais sobre a necessidade de contratar um reserva para Carlos Depena, que na minha opinião é o termômetro dessa equipe. Quando o Depena vai mal, a equipe toda cai de rendimento, e algo que eu percebi, acho que também não foi só eu, em 2022 é que quando o Depena não jogava, nos poucos jogos que ele não participou, porque ele é um jogador muito regular, o Mano sentiu dificuldades em escalar a equipe. Eu lembro de um jogo que quase certeza que foi contra o Bragantino no Beira-Rio. Esse jogo foi 1-1, onde o Mano não tinha o Depena e ele jogou com apenas um primeiro volante e 4 jogadores mais à frente, e o Inter sentiu dificuldades na marcação. Agora me veio a memória, não tenho certeza se foi contra o Bragantino ou contra o Goiás. Não, contra o Goiás não, o Depena fez até um gol. Acho que foi contra o Bragantino mesmo. Então, se em 2022, onde o Inter teve menos jogos e praticamente a temporada inteira teve só o Brasileirão, o Mano já teve dificuldades para escalar o time quando o Depena não jogou, em 2023, onde o Inter deve jogar mais jogos e, portanto, o Depena deve ficar fora de mais jogos, se mostra de mais importância ainda a necessidade de contratar um reserva para o Uruguai. E para finalizar, o Inter se classificou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior numa disputa emocionante por pênaltis. O Inter empatou em 0-0 no tempo normal contra o SK Brasil, inclusive teve um pênalti contra aos 46 minutos do segundo tempo, e o João Vitor, que acabou se consagrando o herói da partida, pegou um pênalti no tempo normal e, se eu não me engano, pegou mais 2 ou 3 nas penalidades, né? Afinal, foi uma longa disputa por pênaltis, foi 8-6, 8-7, uma coisa assim, mas o importante é que a gurizada do Inter se classificou e vai enfrentar o Ituano nessas oitavas de final. E deixa eu confirmar, os possíveis adversários caso o Inter avance são América Mineiro ou Red Bull Bragantino. Ou seja, se o Inter avançar contra o Ituano, o jogo é na terça-feira, enfrenta o vencedor de América Mineiro e Red Bull Bragantino. Lembrando que o Grêmio foi eliminado da Copinha já, o Corinthians foi eliminado também, Flamengo eliminado, Vasco eliminado, o Fluminense eliminado. Um monte de equipe que eram consideradas favoritas, né, ou pelo menos postulantes ao título, acabaram sendo eliminadas. Então o Inter tem, sim, grandes chances de ser campeão, tem bons valores, mas isso a gente pode alongar mais em um outro vídeo. Valeu, gurizada? Deixem o seu comentário aqui embaixo sobre os assuntos que a gente falou por aqui, né, sobre a ida do David para o São Paulo, a possível saída do Mikael também, a necessidade de uma reposição para o Depena, enfim, e sobre a gurizada também, se vocês acham que tem algum jogador com condições de subir para o profissional e nos ajudar em 2023. Mas antes de sair, não esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho para receber as notificações. Valeu, até o próximo vídeo.